Então, turminha, vamos falar um pouquinho para que a gente possa entender de instalações especiais. Eu peguei aqui do curso técnico de refrigeração e climatização, que eu achei essa apostila muito interessante para vocês entenderem um pouquinho do que vem a ser instalações especiais, né? Instalações especiais, a gente tem que entender um pouco de projeto arquitetônico, temos que entender um pouco de instalações hidráulicos sanitárias, temos que entender de sistemas de dados, sistemas de informática, sistema de telefone, sistema de gás, né? Então, olha aí, quantas informações a gente tem, né, para saber. Sistema de refrigeração, de climatização, tudo isso aí a gente precisa entender um pouquinho. Então, eu disponibilizei lá para vocês essa apostila para que vocês possam dar uma olhada. Desenho técnico arquitetônico. O que vem a ser desenho técnico arquitetônico? Logicamente que a gente vai ter aí a disciplina de desenho arquitetônico. Já para iniciarmos, né, referente a essa parte aí de instalações especiais, logicamente que a gente precisa saber o que é um desenho arquitetônico. Então, podemos dividir os desenhos arquitetônicos em dois grupos: os desenhos preliminares de apresentação e desenhos para execução. Então, nos desenhos preliminares são feitos vários estudos por meio de esboço que começam a dar forma ao edifício proposto. Esses têm por objetivo dar uma representação real do projeto de um edifício. Então, nos desenhos para execução, incluímos as plantas, elevações e fachadas e cortes e acabamentos. Ou seja, resumindo aqui, né? O que ele quis dizer nessa parte de generalidades? Temos aqui duas figuras. Logicamente que no desenho arquitetônico, a gente vai, se a gente estiver observando uma casa, a gente vai observar ela e vai fazer o desenho, logicamente, né? E se a gente quiser já fazer um desenho, um projeto arquitetônico, a gente tem que ver os desenhos preliminares de apresentação e os de execução, ou seja, os desenhos de projeto, os desenhos que vão ser, que eu posso fazer um esboço, né, para virar um projeto e para levar para execução em campo, no canteiro de obras, por exemplo. Então, os desenhos preliminares, eu faço um esboço, né, que eu preciso dar forma ao desenho proposto. Então, eu não faço com régua, eu não faço ele todo arrumadinho, alinhadinho com cota, com dimensionamento. Eu vou fazer somente um esboço do desenho que eu quero ali colocar para a parte de execução. Depois que eu já levar para a parte de execução, aí sim, eu preciso seguir todas as normas técnicas. Nos desenhos aí que a gente tem, arquitetônico, precisamos levar em consideração que eu preciso ter o desenho de planta baixa, o de elevação, de fachadas e de cortes, né? Seguindo a norma técnica que a gente vai ver em desenho arquitetônico na próxima aula, né? E aí a gente precisa saber que numa residência simples que eu quero projetar, por exemplo, se eu quero elaborar um projeto de uma residência que tenha 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, né? Então eu preciso fazer o quê? Planta baixa, a planta de corte, fachadas, a planta situação, a planta locação e cobertura, a de desenhos e detalhes, né? A planta com desenhos e detalhes aí da casa, da residência e o seu memorial descritivo. Tudo isso aí tem que estar no projeto, viu, gente? Futuramente, quando vocês estiverem mais à frente, vou solicitar um projetinho para vocês, né? E aí a gente tem, se vocês forem observar, temos essa primeira figura, que é uma casa. A gente observa aqui, né? E vê uma casa tranquila, com telhado, com sua inclinação, tem aí as vistas, né? E a gente vê nessa segunda representação que essa casa a gente tem que observar ela a vista de cima, a vista de baixo, a vista frontal, a lateral, né? Então a gente precisa saber tudo: lateral esquerda, lateral direita, né? A parte vista frontal, acima, abaixo. Então, tudo isso aqui eu preciso ter em mente, o que vai ser a minha residência. Então,
É como se eu colocasse essa residência num cubo e eu fosse abrir esse cubo e ver quais são as partes que ela está ali representadas. Aqui abaixo temos a planta baixa. Então, aqui, ó, o projeto, né, arquitetônico, vou até ampliar aqui um pouquinho para vocês verem. Né? Então, eu tenho aqui cozinha, quarto, hall, sala, área de circulação, banheiro e área de serviço. Então, eu só tenho um quarto aqui. Tudo que eu tenho aqui, ó, dimensionado, se chama de cotas, né? Logicamente, quando eu vou representar aqui a minha planta baixa, eu preciso representar as minhas paredes, eu preciso representar o meu terreno. Esse que está em azul é o terreno. Esse que está aqui na parte da linha de fora é a minha parede. Logicamente que aqui é uma janela, ó, uma janela de correr. A porta de abrir, né? Janela. E tudo isso aqui eu preciso saber como é que eu vou, né, representar. Tudo que eu tenho dimensionado em azul aqui são as minhas cotas. E eu preciso saber que área total tem cada ambiente da minha residência. E eu preciso representar também todas as peças que vai compor, né, essa residência. Por exemplo, vaso sanitário, área de chuveiro, pia. Então, eu preciso representar também. Até aqui todo mundo entendeu, né? Vamos passar. Quando a gente fala aqui, ó, em normas técnicas, né? Precisamos entender algum vocabulário. Olha aí, gente. Vocabulário e normas básicas de construção e desenho de arquitetura. Quando eu falar em peitoril, o que vem a ser peitoril? Altura do chão ao início da janela. Então, olha aí, peitoril eu tenho o chão, e vai ser do chão, a altura do chão até o início da janela. É o peitoril, ou seja, é o que vai guardar o seu corpo, né? Para que não tenha uma queda. Pé direito, altura do chão até a laje da casa. Então, se vocês forem observar aí, por exemplo, a sala de aula que vocês estão, né? O peitoril, tem algum peitoril aí perto de vocês? Né? Ainda eu tenho a altura do chão ao início da janela, é o peitoril. Pé direito, altura do chão até a laje. Cumeira, ponto mais alto da cobertura. Planta, vista obtida após a retirada do plano de secção, olhando de cima para baixo. Corte, vistas obtidas após a retirada da parte anterior ao plano de secção, olhando de frente. Brises e marquises, elementos construtivos que impedem a entrada de radiação solar direta no interior da construção. Vigas e pilares, elementos estruturais responsáveis pela sustentação da construção através da distribuição das forças e transmissão até o alicerce da construção. Então, são alguns vocabulários que a gente precisa estar familiarizado. Peitoril, pé direito, cumieira, planta, corte, marquise, vigas e pilares. Tudo isso aí a gente precisa estar no nosso dia a dia, porque em obra a gente vai estar em campo, tem que saber tudo isso. E em desenho, projeto arquitetônico, a gente precisa saber também para representar de forma correta. Quais são as normas da construção? Plano diretor, vai depender de cada município. Então, qual é a regrinha básica? Eu tenho que observar o código do município, né? O recuo frontal, por exemplo, maior ou igual a 4 metros. Recuos laterais, maior ou igual a 1,5 metro, caso exista janela na parede. Pé direito, mínimo de 2,5 metros para banheiros e corredores, sendo 2,80 metros o exigido para as demais dependências. As portas, as externas, ela tem 90 centímetros, as internas 80 centímetros, os banheiros 70 centímetros, em geral, sendo que todas possuem a altura de 2,10 metros. Então, olha lá, gente, recuo frontal, eu tenho que ter 4 metros de recuo aí da minha construção. Lateral, 1,5 metro, né? Caso exista janela.
aí na parede. Pé direito, 2,5 metros para banheiros e corredores. Lembre aí, 2,80 metros para as demais dependências. Já as portas, elas são padrão, né? Na altura, 2,10 metros. Para as portas externas, eu tenho 90 centímetros, né, de largura. As internas, 80 centímetros de largura. E os banheiros, 70 centímetros de largura. Já os corredores, a minha largura mínima é de 90 centímetros. A abertura mínima para ventilação e iluminação é de 1/6 da área do piso. A inclinação dos telhados, eu tenho telha de barro igual a 30% e a de fibrocimento igual a 12%. Então, a inclinação do telhado, né, que vai a cobertura, telha de barro 30%. Fibrocimento, ela vai ser algo em torno de 12%. Laje, espessura média de 0,12 centímetros, ou seja, 12 centímetros a minha espessura. Paredes, eu tenho meio tijolo com reboco de 15 centímetros de um tijolo de 25 centímetros. Então, essas são as normas de construção, viu, gente? São padrão. Dicas para desenho de arquitetura. Quais são as dicas? As linhas que representam as paredes, elas são sempre destacadas. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui nessa planta, né? Eu tenho as paredes, né? Aqui, elas são o traço mais escuro. Por quê? Eu tenho a representação das paredes. Tudo que eu tiver representação de uma tonalidade de preto mais escuro representa a minha parede. Então, a norma fala isso, olha, gente. As linhas mais escuras, né, mais destacadas, elas vão representar as paredes. Já no AutoCAD, as linhas devem ser plotadas com penas de 6 milímetros e se em escala de 1/50 em pena de 4 milímetros. Então, vocês têm que anotar isso, olha. Desenho em AutoCAD, quando eu for representar a parede, eu tenho que olhar a dimensão, né? A pena da minha linha, que é no caso, é a representação, né? Da minha linha em 6 centímetros, em 6 milímetros, desculpa. Em 6 milímetros, ela sendo de 1/50, na escala de 1/50, né? E aí eu tenho, já na escala aí, de 1/100, eu tenho 4 milímetros. Então, ó, as linhas gerais são usadas para indicar arestas e detalhes não cortados pelo plano de secção. Não se usam medidas na fachada. Nos cortes, é recomendável indicar azulejos, pisos, vigas e tipo de cobertura. As escalas mais comuns são 1/200, 1/100, 1/50, 1/25 e 1/10. Então, observem aí, né? A gente tem as escalas, né, da planta, né, em representação do projeto arquitetônico, 1/200, que é comum, 1/100, 1/50, 1/25, 1/10. Os quartos devem ser posicionados para receber o sol da manhã. Então, quando vocês estiverem projetando, já tem que pensar nos quartos. Então, vocês têm que saber onde é o nascente, onde é o poente, né? Aí, dentro do projeto que você está elaborando. Então, vamos lá, fazer uma vistoria no terreno. Esse terreno vai ser implantado um projeto. Logicamente, quando você estiver lá, você já tem que observar onde você vai desenhar os quartos. Você tem que saber onde o sol nasce, onde o sol se põe. Porque os quartos, ele tem que receber a iluminação, né, diurna, né? Então, olha aí, tem que receber a iluminação do sol durante a manhã. Os cortes devem passar sempre pela cozinha e pelos banheiros e devem ser esclarecedores de alturas como peitoris, pé direito, pisos, entre outros. Para edificações de mais de um pavimento, é necessário com atenção especial a escada também, viu, gente? Então, se eu tiver uma construção aí que tem 1, 2, 3 pavimentos, logicamente que eu vou utilizar escada, né? Então, eu tenho que observar também como é que eu vou estar representando essa escada. E aí, a gente tem um exemplo aqui, né, da planta baixa. Eu pego
a representação aqui, ó, eu tenho uma casa com um plano de corte e a secção horizontal, né? Que é, por exemplo, eu pego, é como se eu estivesse cortando a casa ao meio, para que eu possa fazer a minha planta baixa. Então, a planta baixa ela é obtida através da realização de um corte horizontal, como vocês estão vendo aqui nessa primeira figura. É como se eu pegasse a casa e cortasse ao meio, né? E aí eu tenho uma distância aproximada de 1,5 m, olhando para baixo com a finalidade de deixar bem assinalada todas as particularidades, como paredes, as portas, as janelas. Então vamos lá. Faz de conta que eu cortei a casa ao meio. Tirei essa parte de cima. O que vai me sobrar? Vai me sobrar a planta resultante, que é essa aqui, né? E aí, o que eu tenho mais? Eu tenho aqui, ó, a outra representação. Cortando aqui a casa. E o que vai acontecer? Eu tenho aqui o quarto, o banheiro, outro quarto, a sala e a cozinha. É como se eu retirasse a parte superior e sobrasse só a parte de baixo. Então, na maioria dos desenhos de projetos arquitetônicos, é usada aí a escala de 1:50. Então, ó, quando a gente vai falar em projeto arquitetônico, a gente já pode dizer que ele é numa escala de 1:50, que é o mais usualmente utilizado. Quando se tratar de um projeto onde aparecem poucas paredes e os compartimentos são grandes, pode-se usar a escala de 1:100, detalhando na escala de 1:20 ou 1:25 os compartimentos que repetem os modos ou as partes mais complexas. Então, vejam aí, quando a gente falar em compartimentos grandes, né, de grandes dimensões, a gente vai ampliar a escala. Quer dizer, vai diminuir a escala, né, que é 1:100. E aí eu vou ter mais detalhes aí referente ao que eu quero observar naquele ambiente. E aí a gente tem, por exemplo, considerando que todas as paredes têm uma espessura de 15 centímetros e a janela de 200 por 120, com exceção do banheiro de 80 para 100, as portas são de 80 centímetros e os quartos e corredor de 90 centímetros na sala e cozinha 70 centímetros no banheiro. Então aqui temos um exemplo de projeto. Lembrando, ó, uma casa popular de 62 metros e 10, ou seja, aproximadamente 62 metros quadrados, eu tenho que observar onde o sol nasce, onde o sol se põe. Então, para isso, eu tenho uma bussolozinha, onde tenho o sul e o norte, leste e o oeste. E aqui eu tenho a minha planta baixa. Esse aqui seria uma representação de uma planta baixa de uma casa popular. Então, eu tenho cozinha, eu tenho quarto, eu tenho varanda, eu tenho sala, banheiro. E aí eu tenho as janelas, né? Janela 1, janela 2, janela 3 e janela 4. Porta 1, porta 2, porta 3, porta 4. Tudo isso aqui eu preciso saber, a representação, né? Das minhas peças que vão lá dentro do meu ambiente, no banho, por exemplo. Eu preciso ter uma pia, eu tenho que representar. Eu preciso ter um banheiro, eu tenho que representar a área do chuveiro, do box. Na área de serviço, eu tenho que representar o tanque. E já na cozinha, eu tenho que representar a pia de lavar louça, né? Então, tudo isso aqui tem que estar no meu projeto, na minha planta baixa. Por exemplo, a ilustração aqui, né? Do procedimento de uma obtenção de planta baixa. Como é que vai ser os ambientes, né? Quando eu estiver vendo ele em 3D, por exemplo. A planta de locação e de situação é a planta aí que indica o posicionamento da construção dentro do terreno. Pode-se fazer um desenho único com a locação e cobertura. Ela serve de locação como ponto de partida para marcação ou locação da construção no terreno. Então, a planta localização e situação, eu preciso saber aí como é que está dimensionado, onde está localizado o terreno, né, a construção dentro do terreno. Então, aqui, por isso que fala planta, localização e de situação. Aqui é um exemplo, né? Então, aqui, ó, eu tenho a minha área, né, da minha casa,
o que vai ser construído, eu tenho o terreno e eu tenho por onde vai passar a rua. Então, eu tenho a planta de localização. A planta de situação, ela indica a forma e as dimensões do terreno, e os lotes e as quadras vizinhas, a orientação norte, o relevo do terreno, as ruas de acesso, as construções, os pontos de referência que interessam o serviço. E aí a gente tem aí que ela, em geral, a planta de situação, ela é geralmente identificada aí, geralmente projetada na escala de 1:500 e 1:1000, né? Mas a gente pode usar também 1:2000. E devem aí abrigar uma área relativamente grande. Então, um exemplo aí de planta de situação. Por exemplo, aqui são alguns lotes, né, das casas vizinhas, e a casa, o meu terreno é esse, por exemplo. E aí eu estou localizando o meu terreno entre os terrenos vizinhos, né? Então, eu estou mostrando a situação do meu terreno com os dos vizinhos. Cortes e fachadas. Na maioria dos casos, as plantas e fachadas, elas não são suficientes para mostrar as divisões internas de um projeto. E aí, o que a gente tem? A gente tem que observar os elementos construtivos, como vigas, por exemplo. E aí a gente observa a seção longitudinal e a seção transversal. Um exemplo aqui que a gente falou na seção do corte longitudinal. Agora eu vou cortar a casa no meio referente ao plano de corte, como vocês estão vendo nessa figura. Eu não vou cortar mais ela horizontalmente, mas eu vou cortar ela verticalmente. Então, se chama seção longitudinal. E aqui eu tenho o meu plano de corte. Gente, vocês estão entendendo até aqui o que é seção longitudinal, seção vertical, plano de corte, transversal? Tá todo mundo entendendo tudo aqui. Certeza? Vamos, Certeza. pronto. Então vamos lá. Aqui temos a casinha, né? É como se eu cortasse ela agora verticalmente, ó. Eu peguei a casinha, cortei ela no meio. Lembra que na outra figura lá de cima eu corto ela embaixo, né? Horizontalmente, agora eu vou cortar ela verticalmente, para que eu possa observar o plano de corte AB, por exemplo. Então, aqui, ó, cortei ela. Sobrou o quê? Essa parte, né? E a minha planta baixa ficou essa aqui, ó, que é o que sobrou lá de cima. Essa parte que foi retirada. E aí? Vamos lá. Plano de corte CD. Plano de corte CD, eu vou cortar ela desse lado, ó. Vamos lá, para vocês entenderem melhor. Eu sei que é um pouquinho confuso. Vou voltar aqui para vocês não se perderem, ó. Plano de corte é onde eu vou cortar a casa. Cortei a casa ao meio. Por exemplo, eu quero cortar a casa no plano AB, no plano CD. AB é dessa forma. CD é dessa forma. Vamos lá. Aqui, por exemplo, cortei a casa no meio, verticalmente. E aí, o que aconteceu? O que sobrou ficou isso. E o que saiu ficou a planta baixa. Então, do ambiente que eu tenho, né? Que é a obtenção do corte transversal. Já no corte CD, eu vou pegar a casa, corto ela ao meio, verticalmente, né? E aí eu tenho essa figura representada. O que saiu e o que sobrou. É como se eu cortasse a casa mesmo. Aí eu tenho que ver isso. Para vocês terem uma ideia legal, seria bom se vocês conseguissem, já que vocês estão indo para a escola, vocês treinassem no computador da escola já a representação em AutoCAD, para vocês terem ideia. E também o SketchUp. O SketchUp vocês conseguem ver toda a visualização da planta baixa que vocês elaborarem dessa forma, em 3D. Então, vamos lá. O exemplo aqui, ó.
o corte em desenho de arquitetura, ó. Eu tenho a casa, eu cortei a casa ao meio, eu tô vendo ela dessa forma, ó. O telhado de barro, os azulejos, a cerâmica, eu não cortei a casa. Quando, a partir do momento que eu corto a casa, eu consigo ver tudo, né? Eu tenho a casa completa, mas a partir do momento, lembrando, ó, o desenho arquitetônico eu vou trabalhar com vistas, com cortes. Cortes AB, cortes CD. Ou seja, eu corto a casa ao meio dessa forma e corto a casa na parte do fundo, né? Corto ela dividida ao meio na parte do fundo. E aqui eu cortei ela ao meio. Então, o que, que eu tô vendo? O telhado, eu tô vendo a cerâmica, eu tô vendo os azulejos, né? Tudo isso aí eu tenho que representar. Lembrando, gente, que desenho arquitetônico, quando a gente fala, a gente tem que ser muito expert, tem muita expertise, né? Na hora de desenhar. Por isso que é bom fazerem um esboço, né? Dos desenhos que vocês querem fazer, porque vocês vão fazer um esboço à mão, vocês já estão planejando, ó, vai ter a vista tal, vai ter isso na casa, vai ser dessa forma, né? Então, aqui o exemplo, ó, o rufo. O rufo é uma parte que vai dar sustentação aqui também ao telhado, na área que eu tenho de elevação. E aqui eu tenho a caixa d'água, eu consigo ver a laje impermeabilizada, o telhado de barro, porque eu cortei a casa ao meio. Aí eu consigo ver também os ambientes internos. Aqui, ó, a fachada. A fachada, lembrando, eu só vou ver a frente da casa. Eu não vou ver o ambiente interno. O próprio nome já diz, fachada. Eu só vejo o quê? O muro e a parte que eu consigo visualizar da minha casa, né? A fachada é a visão do observador, principalmente de vista frontal. Aí a fachada. Vamos lá. Então, o nosso desenho de hidráulica, né? Basicamente, o desenhista de instalações para condicionamento de ar, nesse caso, por exemplo, né? Quando a gente fala refrigeração de ar, ar-condicionado, vai ambientar a casa, vai colocar a casa inteligente. Tudo isso entra em instalações especiais, viu, gente? Casa inteligente é aquela que a gente clica no botãozinho e ela já abre tudo, né? Se eu colocar meu olho através da minha pupila, ela já acende as luzes ou então abre a porta. Com a minha digital, eu consigo travar toda a área de saída da minha casa, todas as portas, por exemplo. Então, tudo isso entra em instalações especiais. Logicamente, né, que a tecnologia está avançando para esse conceito e a gente sabe que daqui alguns dias tudo vai ser dessa forma, né? Espero que daqui a um tempo a gente não precise mais utilizar a chave, né, para abrir a porta da nossa casa e seja com a nossa digital ou com a retina dos nossos olhos. Algumas casas, tecnologicamente, já existem dessa forma, né? Então, algumas casas em São Paulo, nos Estados Unidos, né, na Europa já são dessa forma. Então, olha a evolução aí. Quando a gente fala de desenhos de hidráulica, basicamente o desenhista de instalações para condicionamento aí a gente vê, né, que ela precisa saber a distribuição de água. Então, eu preciso saber por onde passa a rede hidráulica da casa, a bomba de circulação, né? Então, eu preciso saber para que eu não faça o projeto errado. Um exemplo aqui. Eu estou mostrando aqui exemplos, viu, gente? Para a gente entender mais à frente os detalhamentos da instalação especial de projetos. Vamos lá. Quando a gente fala no sistema de ar condicionado, por exemplo, eu tenho o quê? Eu tenho a torre de arrefecimento. Logicamente que vocês estão vendo nessa figura é um prédio. Eu tenho um prédio de 4 andares, um edifício de 4 andares. E aí eu tenho a torre de arrefecimento. Eu tenho a parte aqui do beck, que é a bomba de água condensada, né? A bomba de água condensada. E eu tenho o bag, que é a bomba de água gelada. Então, o que, que vai acontecer? Essa minha torre de arrefecimento, ela tem a função de pegar a água da atmosfera e transformar aí ela em ar condicionado.
é o que vai gerar aí o que a gente vê, né? Aquele friozinho gostoso quando eu ligo o ar e tá vindo, refrigera todo o ambiente, mesmo em época de calor, porque ele consegue captar o ar do ambiente, né? Porque se a gente for observar, o ar atmosférico, ele é composto de quê? De água, H2O, né? E CO2. E aí essa composição, ele vai conseguir tirar a água do ambiente atmosférico, desse ambiente que a gente está, e transformar no ar condensado. Por isso, olha aí a função da torre de arrefecimento. E através da bomba de água de condensação e através da bomba de água gelada, vai passar por quê? Um chiller, ou seja, a parte que eu tenho de transformação da condensação e evaporação. Vai fazer todo esse transporte, né, para o meu sistema, que vai transformar eu quero o ar-condicionado em 6 graus, em 27 graus, em 12 graus, para ele conseguir transformar esse sistema de temperaturas. Quanto mais frio, né? Então eu tenho maior quantidade de condensação de ar, de água, né? Que vai ser transformada em ar condensado. E a partir da evaporação no ambiente. E aí eu posso transformar ela em 6 graus, 7 graus, 9 graus, 12 graus, né? E eu tenho a parte que eu tenho o fence, o funkel, que é a parte que eu tenho de elevação para o ambiente, que vai levar aqui, ó, o ar frio para o ambiente. Ou seja, é o que vai pegar aquela parte que eu transformei o ar na quantidade que eu quero, mais frio, mais quente, né? Ambiente, temperatura ambiente, ou vai ser ventilador, ou vai ser ar-condicionado. Então, tudo isso aí eu tenho que pelo funkel, que ele vai transformar, vai levar para ser ventilador ou o ar condicionado, o ar frio, né? E aí eu tenho o ar frio aqui, ó, os dutos de distribuição de ar que eu tenho, né? Nessa canalização, ó, que sai daqui e eu venho para cá, ó, 7, 12 graus, água gelada. E ó, o funk de novo, né? E aí vai transformar em ar frio, com a distribuição de ar. Até aqui todo mundo entendeu? Tá ok? Vamos lá. A instalação predial de água fria, a gente tem que é um conjunto de tubulações, equipamentos, reservatórios, dispositivos existentes, a partir do ramal predial destinado ao abastecimento dos pontos de utilização de água do prédio em quantidade de água fornecida pelo sistema de abastecimento. Então, olha aí, quando a gente fala em instalação predial de água fria, estamos falando que temos tubulações, temos torneiras, temos ramais, temos a central de abastecimento, por exemplo, a Embasa, que vai levar essa água, né, até nós. E aí, tudo isso aí a gente precisa saber, entender. Aqui é só uma aula inaugural para vocês entenderem, né? Então, quando a água chega à sua casa, através de um condutor que vem da rua, o primeiro elemento que ela encontra é o hidrômetro, um aparelho instalado no cavalete de água localizado na frente do terreno, próprio para medir o consumo de água da casa. Então, olha lá, quando a Embasa vai fazer a ligação ou ela vai enviar água para sua casa, qual é o primeiro ponto que a água vai chegar? No hidrômetro, que é aquele reloginho, né? Através do hidrômetro, ele vai mandar para o que tem que ser mandado, que é para um reservatório, né? Que é a caixa d'água. Depois, através da canalização, se ramifica e segue diferente para 3 pontos, onde eu tenho as torneiras externas da casa, como por exemplo as torneiras do jardim, da garagem, do tanque, e a torneira da pia e a caixa d'água. Então, olha lá, gente. Quando a água chega na casa de vocês, vai ser destinada para esses pontos depois do hidrômetro. Então, temos aqui um exemplo. Olha aqui a representação. E aí, gente, eu preciso representar um exemplo. Se eu pedir para vocês, represente o projeto do banheiro de vocês. E aí, né? Vocês vão precisar saber como é que eu vou representar ou da água quando chega na casa. Por exemplo, a distribuição da água, ela é feita aí, né, através dos condutores. Então, temos, por exemplo,
toda a parte de água fria, viu, gente? Então vamos lá. Aqui temos o banheiro, temos a parte da pia, que é a parte da cozinha, a parte da área de serviço. Então, o que acontece? Toda a água que chega primeiro vai para esses ambientes, que é o banheiro, a cozinha, a área de serviço. Tudo que eu vou utilizar água é onde a água da embasa vai chegar até a sua residência. Então, ele vai chegar na pia, vai chegar na bacia, que é o assento sanitário, no lavatório, vai chegar na caixa de descarga, vai chegar aqui na área de serviço, no tanque, né? Então, aqui, primeiramente, ele vai para o reservatório. Do reservatório, ele vai ser destinado a todos esses ambientes, né? Área de serviço, cozinha, banheiro. E aí, cada ambiente tem a sua especificação, que é a pia, que é o vaso sanitário, que é o tanque, né? E aí eu tenho o registro de gaveta. O registro de gaveta é aquele que fica entre o reservatório d'água para ser destinado ao tanque, né? Ao tanque ou ao chuveiro. Então, o que vai acontecer é onde eu posso estar fechando para diminuir a pressão da água. E aqui eu tenho a simbologia. Como é que eu represento água fria? Água fria eu represento com uma linha contínua. Água quente como linha tracejada. Água para incêndio, então eu represento com uma linha menor, uma linha maior, uma linha menor e assim vai. Registro de gaveta eu tenho essa representação. Uma união eu tenho essa representação. O plug terminal, eu tenho essa representação, tem 45 graus, e assim vai. A curva, eu represento dessa forma. A luva, eu represento dessa forma. O hidrômetro, como é que eu represento? O hidrômetro dessa forma. Então, gente, essas são as simbologias dentro da instalação hidrossanitária, a partir do momento que eu estou fazendo aí um projeto. Não vou falar todos, mas eu falei alguns aqui. Aqui, por exemplo, ó, a casa de máquinas, que é a parte que eu tenho do ar-condicionado, por exemplo. Né? Então, é o que vai fazer toda a transformação, né, do meu prédio, por exemplo. Então, fica dessa forma. Lembrando que aqui é um esboço, já não é um projeto definido, é um esboço no qual desenha-se a mão. Aqui o exemplo da bomba, né? Como é que vai ser essa bomba? Eu preciso saber também. O que ela vai ter? Vai ter registro de gaveta, vai ter válvula de retenção, mangote, união, né? O T com redução para monômetro. Então, tudo isso aí eu tenho que saber. E aqui, como é que eu vou representar a instalação hidrossanitária dentro do projeto de um edifício? Toda essa parte em azul é o projeto, ó. Então, o que vai ficar? O meu projeto se dá da seguinte forma. Eu tenho aqui, ó, o cavalete e o hidrômetro. A água, né, vai chegar da onde? Da rua. E vai passar por onde? Pelo cavalete, pelo hidrômetro. O cavalete é aquela casinha que fica guardado o hidrômetro. Então, vai passar por ali a água. Depois que a água passar, ela vai para o alimentador predial, né? E também tem a parte que ela vai para a torneira de jardim, já na área externa. E ela passando pelo alimentador predial, ela vai para um reservatório inferior, porque num edifício, numa casa que eu tenho 2 pavimentos, eu preciso de um reservatório inferior, para que através de um sistema de sucção dessa água, passando por um sistema elevatório, ou seja, um sistema de bombeamento, essa água possa ser levada através da coluna de recalque até o meu reservatório superior. O extravasor é quando enche a caixa, né? E aí ela esborra, aí se chama extravasor. Apesar que muitas caixas têm aí a parte da bomba eletrônica, né? Mas o extravasor é muito importante para qualquer efeito aí de emergência. E aí eu tenho que desse reservatório superior
vai ser levado para todo o ramal de distribuição, né, através da coluna de água fria, a qual vai ser destinada a cada apartamento. Então, temos aqui, ó, a válvula, né, globo. Eu tenho a válvula de gaveta, a válvula globo, a válvula de gaveta, a união que a gente tem aqui, a bucha de redução, tudo que eu tiver aqui colocando, toda vez que vocês fizerem um projeto, vocês têm que colocar a legenda do lado, para vocês não se perderem. E para quem pegar o seu projeto, poder entender, né, o que você está desenhando, ok? E essas linhas, essa linha de recalque e a água resfriada para condensação. Aqui é um exemplo também, ó, do Funko vertical. Aqui é um exemplo. Eu tenho aqui o reservatório, né, de água através do sistema, né, de bombeamento e o que vai ser destinado aí para a torneira. Aqui é o exemplo de projeto, como é, por exemplo, a vista do corte AA. Então, eu tenho o corte AA, eu tenho aqui várias características, ou seja, eu tenho várias informações referente ao projeto, a interligação, o alimentador, o aquecedor, tudo isso aí eu tenho que ter num prédio, por exemplo, num apartamento, eu tenho que ter o aquecedor, eu tenho que ter a central de ar-condicionado, então eu tenho o corte AA. Já o desenho de instalações sanitárias, fundamentalmente, a gente tem que ter o quê? Que os esgotos são instalações que recebem a água e que lá foi utilizada na casa, né? Eles são compostos por diversos tubos que recebem a água usada individualmente em cada uma das peças, por exemplo, tanque, vaso sanitário, bidê, pias. Estes tubos se unificam numa tubulação única, subterrânea, cuja finalidade é encaminhar a água já utilizada para o esgoto público. Então, aí, ó, quando o esgoto público existir, viu, gente? Caso contrário, é enviado para a fossa séptica. Então, temos que a tubulação aí, ela tem várias peças, como banheiro, pia, chuveiro, então, caixa sifonada, ralo, né? Toda essa questão eu preciso saber, né? O que vai levar nessa parte do esgotamento sanitário. Já a água usada que sai da pia da cozinha, ela deve passar por um sifão e posteriormente por uma caixa de gordura. É muito importante aí calcular os diâmetros do sistema do esgoto de ventilação. Então a gente coloca que os tubos de esgoto, eles são de PVC rígidos, eles não podem ser de outra forma, ele tem que ser de PVC, né? Além de ser mais econômico, eles são menos trabalhosos. Então, aqui, como é que ficaria uma rede de canalização de esgoto, para vocês entenderem? Olha aqui como é que fica um projeto de esgoto sanitário. Opa! Fica dessa forma. Eu tenho a minha planta baixa, né? Vai estar passando toda a rede de esgotamento da minha residência, das canalizações, e eu preciso saber o que eu estou fazendo, né? Então, ó, tem a parte do banheiro, que é representada aqui pelo chuveiro, área de sanitário, lavatório, né? Tudo vai estar passando a tubulação, ó. Do lavatório, eu tenho a caixa sifonada, eu tenho o banheiro, né? O vaso sanitário, vai ser levado para onde? Vai ser levado aí para o meu sistema que vai ser enviado para a caixa de inspeção. E a mesma coisa aqui, ó. Tudo que eu tenho do vaso sanitário vai ser levado para a caixa de inspeção. A caixa de inspeção, ela pode ser de 60 por 60 centímetros. E aí, logicamente, que todo esse sistema, ele tem que ser interligado para ser enviado para o sistema público de esgotamento sanitário. Caso não tenha um município, o que vai acontecer? Ele vai para um sistema de fossa séptica, que é o que a maioria existe hoje, né? Então, instalações elétricas. Como a gente fala em instalações elétricas, a gente está falando o quê? Que eu preciso saber como é que entra a energia na minha casa. Estou fazendo um assunto rápido, viu, gente? Mas depois a gente vai ver com mais detalhe cada item desse. Então, desenho da entrada da energia de uma residência.
Então, tem a minha residência, o que vai acontecer? Eu tenho os postes, eu tenho o medidor bifásico, né, eu tenho circuitos terminais, a parte do aterramento, as linhas de transmissões, tudo isso aí eu preciso saber, iluminação pública, né? Tudo isso eu preciso saber como é que funciona a entrada de energia na minha casa, como é que chega, né? Então, nesses circuitos que alimentam as lâmpadas, o que vai acontecer? Elas são interligadas a disjuntores, então todo o circuito que alimenta a lâmpada, a tomada da casa, ela vai ser interligada a disjuntores, que tem toda a função, que tem a principal função de proteger as sobrecargas de energia. Então, ela dispara e desliga para não ter incêndio e explosão. Então, o quadro de distribuição ele deve ser tanto para os disjuntores quanto para os circuitos. Então, lembrando, toda vez que eu projetar um desenho elétrico, eu preciso saber que eu tenho que ter um quadro de distribuição, tanto para os disjuntores quanto para os circuitos. Então, quando forem necessários, para que exista uma melhor distribuição de energia elétrica em todas as dependências da casa. Em uma instalação residencial, a gente tem aí a voltagem de 110 e de 220 volts, dependendo aí de quem está fornecendo a energia. No caso, de Ribeira do Pombal, a gente vê que o fornecimento da tensão elétrica de energia é 220 volts. Então, quando a gente fala 220 volts, a gente está falando em tensão elétrica. Um exemplo aqui de um projeto elétrico, para vocês entenderem, onde eu tenho uma lâmpada, né, de 150 watts, e aí eu tenho as ligações, eu tenho tomadas, e aí mais à frente eu vou explicar melhor como é que vocês vão fazer uma planta assim, viu, gente? Então, aqui é o desenho de elétrica. Cada representação, cada símbolo desse está na legenda. Então, por exemplo, o botão de campainha, eu represento dessa forma. Tomada de uso específico, tem que ser representada dessa forma. Tomada forte, tomada de uso geral, média, tomada de uso geral alta. Quadro de distribuição, tudo isso aqui eu preciso saber. Ponto de luz no teto, ponto de luz na parede, como é que eu desenho, né? Então, aqui é um exemplo do quadro, né, da parte de elétrico. Então, os condutores e os eletrodutos, eles têm indicação de 1,5 mm aí, 16 milímetros. Ok? E vamos lá. Aqui a gente tem uma representação de elétrica. Logicamente que depois eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão dimensionar esse quadro. Né? Para isso existem uns cálculozinhos, mas nada difícil, né? Mais à frente, na parte de elétrica. Aqui é um exemplo de um projeto elétrico, como é que fica, né? E aqui a gente tem o quê, ó? A parte das fiações. O fio simples, né? O interruptor simples. Eu tenho a parte de retorno, o fio neutro, o fase. Né? Então, eu preciso ter o quê? O fase, o neutro e o de retorno, né? Então, fase, neutro e retorno. Fase, neutro e retorno. Tudo isso aqui eu tenho a representação. Aqui, ó. Fase, neutro, proteção. Eu preciso entender um pouquinho como é que eu vou estar ligando, ó, na tomada. Então, eu preciso ter o fase, o neutro e o de proteção, para que eu não leve não tem aí a descarga elétrica muito aí propícia referente ao que eu vou estar trabalhando quando eu estiver dimensionando, eu estiver fazendo o projeto elétrico, instalando o projeto elétrico. Então, eu tenho as tomadas universais, né? 2 de proteção, mais a fase do terra, né? Então, eu tenho 2 tomadas de proteção e tenho o de aterramento. Então, vamos lá. De climatização, o desenho de climatização eu tenho dessa forma. Então, por exemplo, eu preciso saber o quê? Que eu tenho... Alguém está falando? Não, né? Está entrando. Carlos Gabriel, Flávio, tudo bem? Então, aqui, ó. Na planta baixa tenho a representação... Já estou quase terminando, viu, gente?
E aí eu tenho a representação aqui, né? Da condensação de ar, ou seja, dos ar-condicionado. Como é que eu vou estar representando? Através do corredor. Então, eu tenho que ter a cotagem, né, dessas áreas. Então, aqui é mais ou menos como é que fica, né? A representação da planta baixa de distribuição dos dutos. Vamos lá, passar aqui um pouquinho mais rápido. Aqui só são alguns exercícios, mas a gente não vai fazer esses exercícios agora, só mais à frente. E aqui, gente, a nossa aula finaliza por aqui. Lembrando, para quem entrou agora, Flávio, os meninos aí que estão vendo, eu vou disponibilizar essa aula no ambiente de vocês. E aí, como eu já tinha explicado para vocês, a nossa aula vai ser online por enquanto, tá bom? Um abraço a todos.